Salve pessoal, Bebeto aqui e hoje eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu particularmente acho muito bonita, que é a máscara Hanya. O que é a máscara Hanya? Nada mais é do que uma máscara usada no teatro japonês, o teatro No, que existe desde o século XIV. E ela tem uma aparência muito peculiar, porque ao mesmo tempo que ela tem essa agressividade, se vocês olharem, a boca dela é de uma maneira bem agressiva, com esses dentes pontiagudos, os chifres, que lembra muito uma visão que nós temos como seria um demônio, ao mesmo tempo o olhar dela é triste. Isso não é à toa, tá? A máscara Hanya é usada no teatro No para representar uma mulher que foi traída ou abandonada, que ela teve o seu amor negado e esse amor foi se transformando em raiva, por fim ódio, e transformou essa mulher numa serpente demoníaca que é retratada dessa forma. Por isso que ela tem esse olhar confuso, ao mesmo tempo tristeza e ódio. Uma das lendas que são contadas no teatro japonês, teatro No, é a lenda de Kiyohime Yanshin. Ela é muito legal e triste, obviamente. Yanshin era um monge, um jovem monge, que sempre passava por uma cidade, por um vilarejo chamado Hidaka, por uma peregrinação anual que ele fazia, na região de Kumano. Um desses anos ele estava passando próximo a esse vilarejo e o tempo estava muito ruim, estava fechando, uma tempestade se aproximava e já era próximo da noite. E ele pediu abrigo, né, nesse vilarejo, Hidaka, por um administrador da cidade chamado Kyotsugo. Esse Kyotsugo acolheu o monge na sua casa e lá dentro ele conheceu a filha de Kyotsugo, que era Kyohime. Kyohime era uma adolescente até então e o monge brincou com ela, mas de maneira inocente, sem maldade, sem malícia. Ele falou assim: Nossa, Kyohime, você é uma mocinha muito bonita. Quando você completar a maioridade, eu vou querer me casar com você. Lembre-se que ele falou isso com uma brincadeira. Ele era um monge, ele estava em direção ao mosteiro onde ele vivia. Pois bem, pela manhã ele seguiu seu caminho, porém a Kyohime guardou aquilo como uma promessa verdadeira, juras de amor para ela. E ela foi alimentando aquele amor. Passaram-se alguns anos, ele passou pelo vilarejo novamente, foi novamente pedir abrigo na casa de Kyotsugo. Quem abriu a porta foi a Kyohime. E quando ele a viu, percebeu que tinha se tornado uma mulher muito bonita. Na hora, aflorou alguns sentimentos na cabeça dele. Ao mesmo tempo, ele se controlou, percebeu que era errado aquele sentimento. Porém, a Kyohime também sentia amor por ele. Ele foi se deitar à noite, após o jantar, e no meio da noite, a Kyohime foi até o quarto dele, se deitou ao lado dele e disse que os dois deveriam se casar e que ela queria ficar com ele, e os dois acabaram tendo relações durante aquela noite. Ele não resistiu, pois já tinha sentido algo por ela, porém pela manhã ele foi embora arrependido, pois sabia que aquilo era errado. Chegando até seu mestre no mosteiro, o mestre disse: Vá meditar sobre as suas ações, tente botar sua cabeça no lugar e volte para o seu caminho, pois você sabe que errou. E ele realmente fez isso, voltou-se para a missão dele e esqueceu Kyohime. Um tempo depois ele passou pelo vilarejo, obviamente ele não foi até a casa dela, ele apenas passou pelo vilarejo, porém a Kyohime o viu e foi atrás dele. Porém, o Anshin não queria nada com ela, ele explicou que não poderiam ter nada, que ele era um monge. No entanto, ela não aceitou aquilo. E todo aquele amor que ela sentia foi se transformando num sentimento de rejeição. Ela ficou triste, magoada, ao mesmo tempo rancorosa. Com o passar do tempo, perseguindo ele, andando atrás dele, ele negando o amor para Kyohime, tudo aquilo que ela sentia de bom foi se transformando em ódio. E ele, fugindo dela, se deparou com um rio muito perigoso, porém lá tinha um barco. Ele pediu para que o barqueiro o atravessasse. E a Kyohime, mesmo sabendo do perigo, perseguiu ele. E ela começou a considerá-lo como um rato, e ela, na sua cabeça, disse: somente uma serpente marinha para perseguir e capturar um rato. E ela mergulhou no rio perigoso, e quando ela saiu na outra margem, as pessoas que estavam ali se depararam com uma transformação. Ela entrou como um ser humano, mas saiu como uma serpente demoníaca do outro lado. Anshin continuou fugindo para o mosteiro, chegando lá os monges o cobriram com um sino sagrado para protegê-lo e pediram para que ele fizesse orações. Nisso, a Kyohime se envolveu o sino e começou a cuspir fogo no sino, derretendo ele e matando assim o Anshin. Essa é a história dessa lenda de Kyohime e Anshin. E essa Kyohime acabou sendo representada por essa figura da Hanya. Essa história é triste e bem breve, eu contei de uma maneira extremamente reduzida, tem outros detalhes
Se vocês quiserem procurar, é só digitar, eu vou deixar o nome aqui, Kyorin Yanshin, que ela é bem mais longa do que isso, né? Eu contei de uma maneira reduzida. Espero que tenham curtido. Deixem a sua opinião, se puder deixar um comentário, uma sugestão para um novo vídeo, eu agradeço. O like também ajuda bastante, beleza? Abraço, até o próximo vídeo. Valeu!